Você já parou para pensar qual é o verdadeiro limite da humanidade? Não o limite físico, não o limite tecnológico, mas o limite que talvez nunca devesse ser ultrapassado. Durante séculos, olhamos para as estrelas como quem observa um oceano inalcançável, pontos brilhantes no céu, distantes demais para nos ameaçar ou para nos pertencer. Elas estavam lá antes de nós. Estariam lá depois de nós. E, por muito tempo, essa foi a única verdade confortável, até deixar de ser. A humanidade sempre foi movida por uma obsessão silenciosa. Atravessar fronteiras, primeiro oceanos, depois continentes, depois o próprio planeta, e quando a Terra já não bastava, nós voltamos os olhos para o espaço. A Lua virou rotina. Estações orbitais viraram cidades suspensas. Marte se tornou um objetivo plausível. Mas nada disso era o salto verdadeiro. O salto verdadeiro tinha um nome proibido. Uma ideia que parecia mais arrogante do que genial. Superar a velocidade da luz. Por décadas, disseram que era impossível. A relatividade era clara. A física, inflexível. Nada com massa poderia alcançar, muito menos ultrapassar, essa barreira. Era a lei fundamental. E leis fundamentais não são sugestões. Só que a humanidade nunca foi boa em aceitar limites. Quando anunciaram o primeiro sistema de propulsão FTL, o planeta se dividiu. Cientistas celebravam, filósofos desconfiavam, governos contavam vantagens estratégicas, militares faziam perguntas demais. Porque não era apenas sobre viajar mais rápido. Era sobre mexer na estrutura do universo. A nave que carregava esse sonho tinha um nome simples. Longshot. Tiro longo. Uma aposta improvável. E no comando estava um homem escolhido não por bravura teatral, mas por algo mais raro. Controle. O comandante Kane era metódico. Frio quando precisava ser. Treinado para manter a mente estável quando tudo ao redor entrasse em colapso. A missão parecia simples demais para o tamanho da promessa sair da órbita, acionar a queima FTL e alcançar Marte em poucos minutos. Uma jornada que antes levaria meses seria reduzida a um instante. O mundo inteiro assistia. Transmissões ao vivo, centrais, lotadas, famílias prendendo a respiração. Não, era só um teste tecnológico, era um teste de maturidade. Porque havia uma pergunta que ninguém queria dizer em voz alta. E se a velocidade da luz não for apenas uma barreira, mas uma porta? A contagem regressiva começou. 3, 2, 1. E naquele instante, sem que ninguém percebesse, a humanidade não apenas acelerou. Ela tocou o véu. Primeiro segundo foi perfeito. Os motores responderam como uma sinfonia precisa. A Longshot vibrou como um organismo vivo, cheio de energia contida. Indicadores verdes, telemetria limpa, dentro dos parâmetros. 1.050, si 1.12, se quem sentia o corpo pressionado, mas a mente estava sólida. O som dos sistemas era familiar. O painel não gritava. O universo parecia obedecer, até o vetor mudar. Sem aviso, sem erro registrado. A nave inclinou para um ângulo que não existia nos cálculos. Kane tentou corrigir. O sistema respondeu, mas não obedeceu. Era como se algo externo tivesse assumido prioridade sobre toda a engenharia humana. Ele chamou o controle de missão. Controle, estou detectando interferência no vetor. Silêncio. Os dados ainda fluíam, mas a sensação era diferente. Não era falha mecânica, era resistência. Como se o espaço estivesse ficando denso. Como se a realidade tivesse se tornado viscosa e estivesse segurando a nave. Então veio a
Força. Não uma explosão. Um puxão. Direcional. Violento. Intencional. As estrelas se esticaram diante do visor como fios, líquidos sendo arrastados. A cabine tremeu. Alarmes dispararam. Ruptura no casco. Kane olhou rápido para os parâmetros físicos. Nenhuma perfuração. Nenhuma fissura. Nenhum impacto. Mas o aviso não parava. O que estava rompendo não era metal. Era o tecido. Era estrutura. Era lógica. Ele tentou enviar um último. Aviso. Controle. Estou sendo puxado para um novo a transmissão. Morreu no meio da frase. E então, o universo se partiu. O silêncio que veio depois não era o silêncio do espaço. Era o silêncio da ausência. O tipo de silêncio que parece engolir o pensamento. Kane abriu os olhos devagar. A cabine estava intacta. Sistemas funcionando. Oxigênio estável. Gravidade artificial ainda presente. Tudo parecia normal, exceto pelo visor. Não havia estrelas. Não havia radiação. Não havia o fundo cósmico, que sempre existiu como um sussurro constante do universo. Havia um vazio impossível. E o mais estranho, não era simplesmente escuro. Era como olhar para um lugar onde a própria ideia de luz ainda não tinha sido inventada. Foi então que ele viu estruturas emergiram do nada, sem chegar de lugar algum. Não se aproximaram, apenas se tornaram perceptíveis, menos como se sempre tivessem estado ali. Mas sua mente não estivesse preparada para Registralos. Eram colossais. Geometrias gigantescas. Mas não frias. Ou mortas. Havia nelas um tipo de vitalidade que não combinava com matéria. Como se fossem cidades feitas de intenção. Kane sentiu um arrepio que não era físico. Era instinto. Ele não estava sozinho. Ele estava sendo observado. A comunicação não veio por som. Não veio por texto. Não veio por símbolo. Veio como uma inundação. A mente de Kane foi atravessada por imagens tão vastas que pareciam impossíveis de existir dentro de um cérebro humano. Ele viu galáxias nascendo como respirações. Universos morrendo como folhas secas. Civilizações ascendendo ao brilho e então sendo apagadas. Não por guerra, não por doença, mas por decisão. Ele tentou gritar, mas não havia voz. O que o encarava não tinha forma, não tinha corpo, não ocupava espaço. Era padrão. Rede, inteligência distribuída, consciência pura. Eles não perguntaram quem ele era. Eles já sabiam. Cada memória foi aberta como um livro folheado sem permissão. Cada medo. Cada arrependimento, cada impulso escondido. Kane não foi capturado. Ele foi avaliado. E a verdade veio como compreensão direta, sem tradução. O universo que os humanos conheciam era apenas a superfície, uma camada fina, vibrando sobre algo maior. O espaço-tempo era membrana. O FTL não atravessava a distância. Ele perfurava. Do outro lado, havia um oceano. Um domínio onde as leis não eram leis, eram hábitos. Onde realidade era maleável e consciência vinha antes da matéria. Kane entendeu por que os humanos nunca haviam encontrado isso antes. Não era um lugar no espaço. Não era um lugar por trás do espaço. E aquelas presenças eram os guardiões desse oceano. Eles se chamavam algo impossível de traduzir. Mas a aproximação humana, a única palavra que fazia sentido, era os arquitetos do véu. Eles mostraram outras espécies. Algumas ignoradas quando chegaram perto demais. Algumas contidas, impedidas de expandir. Algumas eliminadas, não por crueldade, mas por protocolo. Romper o véu era instável. Civilizações levavam séculos para amadurecer esse tipo de tecnologia, para domesticar o que haviam tocado. A humanidade levou 15 anos. 15. Isso não era impressionante.
Era alarmante. Kane viu a história humana como dados frios. Guerras, genocídios, armas que poderiam partir o planeta. Mentiras, ambição, destruição. E então, como contraste, viu que os humanos também eram arte, música, poesia, sacrifício, pessoas morrendo por estranhos, pais segurando filhos em ruínas, cientistas chorando ao verem uma equação virar realidade. O padrão humano era caótico. E para eles, caos é risco. Kane percebeu, com uma clareza terrível. Eles estavam decidindo se a humanidade merecia continuar, mas algo quebrou o fluxo. Hesitação. Como se os arquitetos encontrassem, pela primeira vez, uma variável que não se encaixava. Humanos não seguem previsões lineares. Sob pressão, evoluem. Sob ameaça, inventam. Encurralados, se reinventam. Eles nunca tinham visto uma espécie que crescia justamente quando deveria quebrar. Isso não era estabilidade, mas também não era decadência. Era imprevisibilidade criativa. E foi nesse ponto que Kane entendeu que ele não era apenas o primeiro humano a atravessar. Ele era o primeiro humano a ser medido n quanto. Isso, na Terra, o desaparecimento da Longshot virou luto e pânico. Os dias seguintes foram um caos. Teorias, conspirações, reuniões emergenciais, frotas em alerta. Mas, no terceiro dia, os sensores começaram a gritar. Distorções gravitacionais impossíveis. Picos de energia fora de qualquer espectro conhecido, como se o espaço estivesse sendo apertado por mãos invisíveis. Então apareceu o sinal, assinatura Longshot, mas alterada, distorcida, como se o retorno viesse carregando um eco de algo que não deveria existir. E então o céu rasgou. Uma fenda gigantesca se abriu na órbita terrestre. Não era um buraco negro. Não era uma dobra comum. Era uma ferida na realidade. E não veio uma nave Bioprison. A todas as mentes sensíveis sentiram. Como se o ar ficasse pesado. Como se o planeta inteiro mergulhasse alguns metros em um oceano invisível. E então Kane falou. Não por rádio, mas direto dentro das mentes. Eles estão nos testando. Testando. O mundo inteiro congelou. Sem tempo para debate. Sem tempo para negar. A voz não era alucinação coletiva. Era uma assinatura mental menos clara demais. Objetiva demais. Impossível demais. Em seguida vieram as visões. Não como sonho. Como transmissão mundos destruídos em espécies apagadas. Civilizações que alcançaram o FTL e se tornaram instáveis demais para continuar existindo. Depois, a Terra, simulações indicavam que, mantendo o ritmo atual, a humanidade dominaria o espaço próximo em menos de 2 séculos. Para nós, isso seria conquista. Para eles, isso era risco sistêmico. O planeta esperou uma invasão. Militares pediram autorização para abrir fogo. Governos tentaram negociar. Líderes religiosos falaram em julgamento final. Mas a resposta humana não veio com armas. Veio com memória. Transmitimos nossa história. Ou editada, não heróica. Inteira. Nossos erros, nossas quedas, nossos horrores. E a coisa mais rara de todas. Nossa capacidade de aprender com isso. Silêncio que seguiu durou 47 segundos. 47, para quem estava lá embaixo, olhando para o céu rasgado, foi uma eternidade. E então, os arquitetos fizeram algo que nunca haviam feito. Antes, ofereceram uma escolha. Supervisão. Eles abririam acesso ao véu. Tecnologia além da compreensão humana menos, mas sob observação direta. Se provássemos maturidade, seríamos elevados. Se falhássemos, seríamos contidos. Não como punição, como protocolo. E naquele instante, uma figura
se tornou o rosto da decisão. Helena Vastu olhou para a fenda, olhou para o planeta e falou para toda a humanidade como se falasse com cada pessoa individualmente. Conhecimento é responsabilidade. E então respondeu: a humanidade aceita. A fenda começou a se fechar. Mas antes, algo atravessou. Um objeto. Pequeno. Geométrico. Vivo. Ele não caiu como metal. Ele não flutuou como tecnologia. Ele se comportou como uma ideia que aprendeu a ser matéria. O primeiro presente dos arquitetos, naquele instante, uma nova era começou. E a galáxia inteira, consciente ou não, percebeu algo assustador. Nós nunca estivemos no topo. A galáxia era apenas o jardim. O véu era o verdadeiro universo. Mas havia um detalhe final. Um detalhe que ninguém pôde ignorar. Eles disseram que observariam cada guerra, cada decisão, cada avanço. Estamos sendo avaliados. E se algum dia falharmos, talvez não venha um exército. Talvez venha o oceano inteiro. Então me diz, se você estivesse no lugar deles, teria aceitado? E se o você acabou de ouvir não for ficção? Se essa história mexeu com você, então você já faz parte dela. Inscreva-se agora, porque a próxima revelação pode mudar tudo.